mas ainda não estava envolvido com a música, porque o futebol era mais forte em mim, né? Eu tinha na veia futebol e música, então futebol, toda criança negra quer jogar futebol, da influência de Pelé e tal, então eu também entrei nessa onda de jogar futebol. Mas a música estava ali, em casa eu sempre ouvia o rádio em casa, escutava até o rádio com meus irmãos, né? E naquele tempo rolava muita novela no rádio. E minha mãe e minhas irmãs tudo ficavam ouvindo novela e eu ficava esperando uma brechinha para poder ouvir o programa musical. E já aqui mesmo na área eu já tinha ouvido o reggae, mas como eu não sabia, não tinha conhecimento do estilo, eu ouvi uma música por ouvir. Por exemplo, eu ouvi Jimmy Cliff. Eu ouvi uma banda jamaicana que é Black Huru, mas por acaso que eu ouvi. Em 77, um amigo meu que veio dos Estados Unidos, ele me apresentou um disco do Bob Marley, o Rastaman Vibration. E eu, a princípio, confesso que eu não gostei muito da música, por eu achar que seria uma música muito repetitiva. Aí passaram-se 3 anos, eu me lembro que em 80, quando eu passei a ser usuário, né, da cannabis, e eu pedi de presente a uma amiga minha o disco do Bob Marley, Catch a Fire. E esse disco mudou a história da minha música. Ela apontou para o norte, onde o reggae, a partir de então, passaria a ser a tônica da minha musicalidade. Então foi na casa de negro que nego ouvia Bob Marley, tomei um chá de Bob Marley na casa de nego, de manhã, de tarde, de noite. Eu fiquei lá 30 dias ouvindo Bob Marley o tempo todo. Ele era fã de Bob Marley. No começo dos anos 80, estava começando a pingar algumas coisas aqui no Brasil. Então, quando eu fiz o meu primeiro disco, eu fiz um disco de uma música minha e de meu parceiro Rai César, chamado Salve a Jamaica, por essa como é que se diz, lavagem que a gente estava recebendo dessa música vinda de uma outra história, de um país de terceiro mundo, de um país que se situava no Caribe e que tinha uma história negra parecida com a do Brasil, parecida com a de África. Então tinha todo um contexto que fazia com que a gente tivesse interesse de mexer com aquilo. E naquele momento eu acho que foi o chute inicial para eu mergulhar no reggae e depois, aos poucos, ir me descobrindo. A gente tinha muita nossa geração, muito assim, desde os Beatles, aquela coisa do álbum de música, quer dizer, é um disco como se fosse nesse sentido, assim, as músicas se complementam, falam de uma coisa que tem uma coisa em comum. Então eu tive essa ideia de tentar sintetizar o som que a gente está fazendo com essa junção de Bahia e Jamaica, que tem até uma incoerência nisso, porque o certo seria Jamaica-Brasil, o Brasil-Jamaica, que foi o nome que Gilberto Gil fez depois com a discussão com Bob Marley. O meu fascínio pelo reggae já era uma coisa absolutamente conhecida, todo mundo sabia que eu era um apaixonado. O Liminha, produtor que começava a trabalhar comigo naquela época, sugeriu que nós fôssemos à Jamaica gravar um trabalho lá. Ele compôs a música Vamos Fugir, e foi uma coisa fascinante. Nós gravamos essa música, de lá nós fomos a Nova York botar um coro, eu fiz a letra em inglês para gravar, gravamos em Nova York, e só na volta ao Brasil é que eu fiz a versão em português, que acabou sendo a versão conhecida, Vamos Fugir. O reggae é vida, o reggae é luz. Você entra naquela viagem que só quem está tocando entende os tempos, a gente faz uma loucura, muito improviso, tá entendendo? E a repetição é quase um mantra, sabe?
É como se fosse um mergulho nas águas tépidas da Baía de Todos os Santos, como um belo banho no Porto da Barra. É a sensação que o reggae dá. É o teu movimento. Aqui nada tá parado, então você vai. Nisso você vai. E deixando fluir. Não o vento, a ventania braba, mas o vento natural. Ele é suave. Tem ondas. A ancestralidade não fala com você. Não, a ancestralidade vai lidando aos poucos, muitas vezes nas entrelinhas, para você descobrir e entender. Então é assim que acontece. Não adianta eu querer ser um Fela Kuti no Brasil, não adianta eu querer ser um Bob Marley na Bahia. É tudo ser eu, Lázaro. E eu vejo às vezes algumas bandas, não no caso lá dos meninos, que Edson Gomes até é um cara que tem uma postura muito interessante, que a linguagem dele é uma linguagem popular, que é uma bandeira de um cara que está na... E os irmãos dele provavelmente é a mesma coisa. O Tintin, o Ed Brown que faleceu, que viviam em Cachoeira, né? Então quando você vive num local, você planta raízes. Um grande líder, né, Edson Gomes, um grande estimulador daquela capacidade de aglutinação dos meninos ali do Recôncavo em torno do reggae, né? Foram alguns grupos importantes que saíram de lá sob a grande influência do Edson. Enfim, acabaram tendo um papel importantíssimo na cena musical baiana de um modo geral e brasileira. Cachoeira e São Félix são as cidades mães dessa música, dessa história, desse reggae, desses artistas incríveis que ressignificam essa música que vem da Jamaica. Então é uma galera que ouve da Jamaica e faz a sua história, faz o seu reggae. Não existe em nenhum lugar do planeta você ouvir Nego Vieira de novo. Só tem Nego Vieira no planeta Terra. Só existe no planeta Terra Edson Gomes. Não vai existir nunca mais um cara como esse, porque é ímpar. São artistas ímpares, né? Eles são ímpares. Então, um cara como Nego Vieira e Edson Gomes que estavam juntos, quando eles fazem isso, você vê outro som, velho. Cada um tem seu som. Eu vejo eles dois como Bob Marley e Peter Tosh.